eu vou falar um pouquinho de absorção. Eu vou falar um pouco de absorção, de alimentação, e tudo isso é importante. Hoje a indústria farmacêutica mistura as vitaminas e minerais. Faz um com a cápsula só, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, complexo B, vitamina C, cálcio, zinco, molibdênio, brômio, selênio, mistura tudo numa cápsula só, por exemplo, Farmaton. E vai lá e administra pro cara isso aí. O cara que elaborou isso aí, ele não estudou um pouco de fisiologia e absorção dos minerais e vitaminas, pô. O cara fez uma moçoroca só e colocou tudo isso aqui. Por que que existe o ácido clorídrico? Para que ele veio? Ele apareceu para modular o estômago e idealizar um pH ideal para seletividade das lipoproteínas e das hidroproteínas, das hidrossolúveis. Serão as vitaminas lipossolúveis e as vitaminas hidrossolúveis, elas têm comportamento de absorção diferente. As hidrossolúveis são absorvidas em pH ácido e as lipossolúveis, que estão totalmente ligadas ao metabolismo lipídico, elas são absorvidas em pH alcalino. Como é que eu vou misturar óleo com água? Tem como misturar óleo com água? Não tem. Por isso que existe essa seletividade. E essa bomba de cloreto que apareceu a partir de um íon H+, e um Cl-, esse mecanismo de produção do HCl, ele apareceu porque o Pai Eterno colocou ele justamente para isso, para elaborar e seletivar o metabolismo das gorduras e o outro metabolismo das proteínas e tudo mais. E aí vem os intermediários, são as lipoproteínas e tudo mais. Então, na minha concepção, quando você vai administrar vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, essas vitaminas, por terem caráter, estarem ligadas ao metabolismo dos carboidratos, que são das gorduras, elas têm que ser absorvidas no estômago cheio. Portanto, no período da tarde, onde você tem uma maior alcalinidade gástrica. Enquanto que as vitaminas do complexo B, vitamina C e as de comportamento hidrossolúvel, que a maioria dos minerais, como cálcio, magnésio, selênio, molibdênio, todos os minerais, a maioria deles é de comportamento de hidrossolubilidade, são hidrossolúveis. Portanto, são absorvidas em pH ácido. Aí vai lá o cara, tem gastrite e dá omeprazol. Deu omeprazol, o que acontece? Você bloqueia a produção e tampou na produção do ácido clorídrico que o Pai Eterno colocou para fazer esse mecanismo, para tirar a acidez do cara e tirar o sofrimento do cara. E aí qual o prejuízo maior? Imagina você sem complexo B, você sem cálcio e sem minerais. Começa a ter depressão, ansiedade, aí vem rotulando coisa errada. É gastrite nervosa, vamos dar mais pantoprazol para ele. Aí é um círculo vicioso, aí entra nisso. Aí o doente começa a viciar nisso. Aí automatiza psicologicamente isso aí. Porra, eu tomei um omeprazol, na hora sumiu a azia. Lógico que vai sumir a azia. Você tirou todo o ácido do estômago que estava tendo uma função importante no teu organismo para seletivar toda a alimentação. Ele tira o sintoma, ele dana você de um lado e assim ocorre e acaba ludibriando o próprio doente. Aí você fecha esse mecanismo, por muitos anos você começa a tomar isso, você atrofia o mecanismo de produção do HCl, as glândulas parietais da mucosa gástrica, as células parietais entram em atrofia, e aí, cara, com 5 anos de uso disso, você quer recuperar isso aqui está adormecido como tua mão sofreu um derrame.
E aí como é que você vai acordar isso aí 5 anos com a mão debaixo do travesseiro? Chega a imaginar. Aí quando você entra com uma gotinha de HCl para tentar ajudar, puta queimação do caramba. Por quê? Porque está completamente sem ação nenhuma. Entra comida, o pior mais, ó, entra comida, a pessoa se alimenta, a digestão é lenta, começa a ficar obstipado, cocô sai duro que nem pedra, leva 3, 4 dias para fazer cocô e não sabe por quê. Aí vai lá, toma o quê? Laxativo, mais outro tamponamento que acaba piorando mais ainda a situação do cara. Aí começa a ter depressão, ansiedade, cansaço nas pernas, formigamento dos pés, dores. Aí começa a ter pressão alta, aí não, o cara é hipertenso. E vamos lá e dá antihipertensivo pro cara. Aí começa a ter fragilidade no miocárdio, começa a ter carência do complexo B, o cara começa a ter um coração em gota. Aí acaba fazendo até uma anemia megaloblástica. Aí o cara rotula tudo, fator intrínseco, carência do fator intrínseco, acaba fazendo uma insuficiência cardíaca no coração. Aí começa a ter taquicardia, aí começa a ter aceleração. Pô, lá, manda para o cardiologista, uma arritmia cardíaca. E daí você vê o que o omeprazol produz. E aí você vai passando em várias especialidades e no final você está com uma gama de medicamentos onde uma coisa só poderia corrigir tudo. Reabilitar o aparelho digestivo. Então, em poucas palavras... Oi, Terezinha, tudo bem? Em poucas palavras, o que eu fiz o resumo aqui é para mostrar para vocês as intercorrências que ocorrem com abuso e prescrição. E pior mais ainda é o abuso de antibióticos que chegam a ser dados como profilático para a doença. Pior ainda. Paciente que tem um pé diabético, com uma isquemia, e dão um antibiótico profilaticamente para o pé diabético, e vão deprimindo mais ainda a imunidade do cara. Onde você pode resolver muita coisa em mãos e simples, que talvez não renda muito, né? Por exemplo, o que a gente pode fazer para diminuir a insulina, diminuir os hipotensores, diminuir os antiarrítmicos, simplesmente por uma reposição só. Às vezes a falta de um mineral ou melhorar uma absorção. Que isso leva tempo, cara. Não é em curto prazo que você resolve um problema desse. Você pode resolver um problema desse com anos e anos de tratamento, né? Sem resolver. E não é da noite para o dia, né? Então o que mais depende é a paciência do paciente. Perseverança do paciente, acreditar, ter fé no que ele está fazendo e abrir também a mão para confiar no profissional da saúde que está tratando dele. Então, o que eu estou fazendo e o que eu faço aqui, na verdade, eu não estou resolvendo nenhum problema. Quem vai resolver o problema maior são vocês. A minha mão é desse tamanho, a mão do doente é desse tamanho. Né? Acreditar e fazer. Então, quando a gente quer e tem um propósito terapêutico, esse propósito meu não é que eu resolvo todos os problemas da medicina, mas eu acredito que o que eu estou fazendo aqui seja mais uma arma e um pilar e um alicerce a mais para a medicina, para todos os colegas de serviço, para todos os meus amigos de serviço, que tenho amigos meus médicos de pancada. E a gente tenta fazer essa união. Hoje o maior inimigo do médico não é o paciente, é o próprio médico. E tem que começar a existir agora, aparecer melhor a união de toda a classe médica. A classe da saúde tem que se unir, tem que discutir, reformular tudo de novo.
Hoje a classe médica, todo mundo, a gente faz erros, esquecemos muito em estudar fisiologia, estudar de novo histologia, para entender fisiopatologia e entender patologia. Muito importante. Está todo mundo esquecendo isso. Se preocupando com a bactéria, se preocupando com o vírus. O vírus e as bactérias estão aí, elas não vão sair daqui não. Elas fazem parte da natureza, pô. O que nós precisamos nos preocupar mais é com as defesas nosso sistema imunológico. É esse o padrão. É esse que vai te manter em equilíbrio ao meio ambiente. É o sistema imunológico. Pô, o cara tá com gripe, tá com tosse, amoxicilina. O cara tá... amoxicilina. O cara tem um bernezinho, antibiótico, vai lá e mete antibiótico. E na verdade, você tem que usar o antibiótico. Não estou dizendo que não, tem que usar. Mas ao mesmo tempo você tem que dar um suporte pro cara. Para ele mesmo se defender. Que o mais importante que o antibiótico é o sistema imunológico. Não. O sistema imunocompetente. Então vou encerrar aqui, vou começar o atendimento de vocês. É isso que eu gostaria de falar um pouquinho sobre a absorção, sobre o mecanismo de formação do ácido clorídrico. Obrigado por ter assistido ao vídeo. É uma enorme satisfação tê-lo conosco. Gostaria da sua colaboração para ajudar ao canal. Ao fazer a assinatura, você recebe um e-mail a cada nova atividade realizada. Clique aqui em inscreva-se para assinar. Também acesse ao nosso site www.clinicalouverdos.com.br e veja muito mais conteúdo relacionado à saúde. E por último, gostaríamos que você marque o vídeo como gostei. Compartilhe e comente logo abaixo. Isso é muito importante para mantermos o canal e trazer conteúdo de qualidade. Muito obrigado e até a próxima!